Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando com o presidente da Federação dos Trabalhadores do Comércio de Santa Catarina, Francisco Alano, sobre a proposta de flexibilização da CLT. Bom, presidente Alano, nós temos no Brasil uma realidade de pulverização dos sindicatos. Isso dificulta de alguma maneira o processo negocial? Sem dúvida, ou seja, o Brasil caminha no sentido inverso dos países de primeiro mundo, ou seja, nós temos alguns países hoje que tinham milhares de sindicatos, hoje tem 3 ou 4 sindicatos nacionais. Né? Vários países já caminham nessa direção. E o Brasil continua nesse processo de pulverização. Ou seja, para ter uma ideia, aqui em Santa Catarina nós temos em torno de 30 sindicatos comerciários. Em Santa Catarina. Nós temos em torno de mais de 100 valores de pisos diferentes. Num estado do tamanho do estado de Santa Catarina. Mais de 100. Nós negociamos aqui no estado mais de 200 convenções coletivas. Mais de 200 convenções coletivas. Ou seja, nós temos pisos diferenciados no estado inteiro. Tem piso de 920, 930 reais, tem piso de 700, piso de 800. Ou seja, este é o resultado da pulverização. Ou seja, o sindicato perde o seu poder de pressão, perde o seu poder de barganha por conta desse processo de pulverização. Quer dizer, o ideal é que nós tivéssemos aqui em Santa Catarina, exemplo do Sint, e nós já fizemos esse debate, né? Um grande sindicato de comerciário do estado de Santa Catarina com delegacias no estado, estabelecendo um piso único para o estado, estabelecendo o regramento do horário do comércio no estado. Isso se repete ou se aplica para todas as categorias. Se fizer uma análise das convenções coletivas da área da indústria, também tem lá dezenas de pisos salariais diferentes. Tem N forma de organização. Ou seja, o que a CUT propõe? Ou seja, organização por ramo de atividade, ou seja, um ramo de atividade organizado aqui no Estado, uma negociação coletiva nacionalmente articulada, que estabeleça as regras gerais de salário para a categoria dos comerciários no Brasil inteiro e discutir questões diferenciadas aqui no Estado. Ou seja, essa pulverização implica também de que o negociado sob o legislado possa ser um grande desastre para os trabalhadores. Porque nós temos sindicatos bons, nós temos sindicatos em que os companheiros são honestos, são decentes. Agora nós temos também muitos sindicatos que vêm da categoria, que vêm dos trabalhadores. Aí troca a negociação por um carro, ou seja, por uma contribuição qualquer financeira para o dirigente ou para a entidade. Além daqueles sindicatos fantasmas que nós conhecemos, que se criam apenas para arrecadar e para fazer negociata. Então, ou seja, a pulverização é um dos grandes males no Brasil. Muito bem. Falando um pouco sobre as medidas possíveis com a aprovação do anteprojeto, entre elas estão o parcelamento de férias em 3 períodos, a redução de 60 para 45 minutos do tempo de descanso para o almoço e o pagamento do 13º salário em até 6 parcelas mensais. Na sua avaliação, presidente Alano, essas propostas, se aprovadas, são meios de flexibilização ou são apenas formas para melhor adaptar à realidade das empresas? Esses são exemplos de flexibilização que, em tese, né, não altera a essência da lei, porque tu mantém a férias de 30 dias, mantém o 13º, uma categoria como Metalúrgica São Bernardo ou da Volkswagen, né, que tem um processo de organização antiga e muito grande, eles podem até entender que seja bom dividir o 13º em 5 ou 6 parcelas. O problema é que por trás dessas propostas ou desses exemplos se esconde, né? Isso para mim é uma cortina de fumaça, porque se abre com essa proposta de acordo diferenciado, com esses exemplos, a grande possibilidade é da flexibilização da lei propriamente dita. Certo. Ou seja, essa proposta de acordo é um primeiro passo
para estabelecer o negociado sobre o legislado, verdadeiramente, ou seja, dentro daquela proposta do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que estabelecia, aí sim, já diretamente, o negociado sobre o legislado. Então, se começa com essa flexibilização que parece que não traz prejuízo, mas abre a porteira, abre a janela para se estabelecer depois o negociado, a prevalência do negociado sobre o legislado, ou seja, negociar férias de 20 dias, negociar o fim da remuneração da hora extra. O grande problema é exatamente esse, ou seja, é tu abrir a possibilidade de acordos diferenciados, diferentemente daquilo que está na legislação, né, e abrindo essa possibilidade de flexibilizar a legislação trabalhista, já por conta daquilo que eu coloquei, ou seja, dirigentes sindicais desonestos, mal intencionados, que abre-se um campo, né, de barganha muito grande. E abre-se a possibilidade de avançar no sentido de implantar sim, o negociado sobre o legislado definitivamente nos processos de negociação coletiva. Ou seja, acaba-se a CLT. Eu já falei anteriormente, ou seja, a CLT é um dos instrumentos da classe trabalhadoras mais avançado que nós temos no mundo. Eu lembro, né, quando o Lula defendia a criação de uma central sindical, e depois de um partido, ou seja, ele dizia o seguinte: nós temos que jogar a CLT no lixo, queimar a CLT, porque o raciocínio dele era o seguinte: se a gente acaba com a CLT, nós acabamos com essa estrutura sindical que é maléfica aos trabalhadores. Vamos construir uma nova estrutura sindical por ramo de atividade e negociação nacional e assim por diante. Só que com a organização sindical dentro da CLT, ele jogava também no lixo a legislação trabalhista que nós temos no Brasil. Certo. Ou seja, ele não separava isso. E uma vez ou outra eu conversei com ele, mas o Lula, a CLT é boa. Porque a CLT, você estigmatizou a CLT como uma coisa ruim, né, por conta da organização sindical. Na verdade, a CLT é consolidação das leis do trabalho, ou seja, um número imenso de leis do trabalho que foram conquistadas pelos trabalhadores, como 8 horas de trabalho, descanso semanal remunerado, hora extra, assim por diante, né, que se consolidou dentro de um livro, dentro de um instrumento. Ou seja, por que eu vou colocar, né, jogar fora a criança junto com a bacia, jogar fora junto com a criança, né? Então eu tiro a criança, que é aquela legislação que é bom para os trabalhadores, que favorece os trabalhadores, então eu jogo fora a nossa legislação sobre a organização sindical. Então ele fazia um pouco essa confusão. Certo. Muito bem, presidente Elano, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida, só um instante.